Queridos, eu sou Matheus Martins, professor de História, né? Mais uma videoaula aqui de História, seguindo com o tema... qual é o tema mesmo? Descolonização da África, ou melhor, independências da África, né? Já tinha dito que prefiro o termo. E eu peço desculpas aí pela minha parca consciência em relação aos eletrodomésticos, porque eu não usei o microfonezinho, então agora deve estar com áudio muito melhor, não deve estar com muito barulho de fundo, ou deve estar a mesma merda e tanto foda-se, né? Mas, bem, minha expectativa é que tenha melhorado um pouco o áudio, não tenho mais tempo de regravar a parada, mas é isso aí, é nóis. Vamos seguir então? Na aula passada a gente falou sobre os principais eventos ou contextos, de modo geral, que vão determinar uma palavra muito ruim, mas que vão compor o contexto maior no qual se encontram historicamente os processos de independência das nações africanas. Hoje a gente já entra mais um pouquinho no debate de cada processo de independência, focando principalmente na perspectiva de cada potência colonial que vai sendo derrotada. Para a gente começar, uma comparação interessante e importante de se fazer é o mapa aqui da África colonial, como as potências dividiram, partilharam a África. A gente vê aí grandes porções da África dominadas por França e por Inglaterra, que praticamente fizeram um acordão, tá, para partir a África entre si. A gente vê aqui que a Inglaterra quase que forma uma linha. Eu estou passando o dedo aqui pensando que eu estou mostrando, né? Mas peraí, tem a caneta. A Inglaterra quase que forma uma linha na África, ligando uma ponta a outra. O que impede são as ambições alemãs na Tanzânia, e essa partinha em verde aí, claro, que meio que comprometem esse mapa em inglês. E também, curiosamente, Portugal tinha as pretensões de fazer o seu próprio contorno da África aqui, uma ligação de uma ponta a outra da África, que vai ser também impedida pelas ambições inglesas aí. É o caso do Mapa Rosa. Talvez vocês vejam isso em alguma provinha, alguma questão, mas não é nada muito interessante não. E por outro lado a gente tem a França aqui com um bom bocado da África Ocidental em suas mãos. E também garantindo Madagascar, porque Madagascar é um ponto para o comércio com a Ásia, um entreposto importante aí para os franceses, que praticamente não têm aí colônias na parte oriental ou na costa oriental da África. Então Madagascar vai cumprir essa função para os franceses. Pô, professor, tem umas partes aí que não são de ninguém, né? Que não tem... Como é que fica aí? Colônia e tal. Então, a gente tá falando aqui da Eritreia, né? Ou da Etiópia, dois nomes aí para o mesmo lugar. E aqui tem também a Libéria e... ou, salvo engano, é uma das Guineias que não foi colonizada. Mas a Libéria com certeza não. E esses países realmente não foram ocupados pelas potências europeias, ficaram como países independentes durante esse processo, mas são bem poucos em relação às outras nações que foram ocupadas. Outras nações é um termo ruim, mas outros territórios que foram ocupados pelas potências europeias. Ô professor, mas o senhor está falando aí, o senhor é muito ruim, né? Mas você está falando aí sobre a África colonial, a gente já está falando sobre descolonização. O que é que você quer chamar a atenção com isso? Essa é a relação que a gente olha para a África colonial. Essa é a África étnica. Obviamente, pela partilha dos territórios entre as nações europeias, propriamente ditas, e depois, dentro dos territórios coloniais europeus, a divisão em territórios para governos, vão fazer com que essas etnias, que muitas vezes são rivais, são antagônicas, têm culturas distintas, tenham que conviver sob um mesmo governo, sob um mesmo domínio, às vezes rivalizando entre si, tendo vários atritos.
isso é um componente essencial para a gente entender o porquê de hoje em dia ainda existir uma correlação aí de disputas internas nessas nações africanas, que nesses países africanos, que vão determinar conflitos civis. Então, o próprio passado colonial determina, de certa forma, alguns modelos permanentes no presente de disputas políticas ou disputas sociais aí entre esses territórios. É um processo muito complicado, essas rivalidades são estimuladas pelos europeus, então a gente realmente aí vai ter um dos motivos dos movimentos de independência terem um sucesso limitado devido aí a essa questão da etnicidade africana ser muito divergente e não compactuar, de certa forma, com a estrutura de Estado que deriva de um modelo europeu centrado em países que meio que aplacaram disputas étnicas através da força bruta e em séculos de guerras internas, como é o caso de França, Inglaterra, Espanha e por aí vai. Tá bom? E aqui a gente tem um mapinha da África atual, só para a gente ver como há aí um componente ainda que não corresponde às demandas étnicas. Esse mapa está desatualizado porque já tem o Sudão do Sul. O Sudão aqui, ó, cadê a canetinha? O Sudão aqui já está dividido, tá? Mas eu acho que quando eu montei essa aula, faz algum tempinho, faz bastante tempo. Quando eu montei essa aula ainda não tinha o Sudão do Sul. É um país bem recente, é um dos países, se não o país mais novo do mundo. Bem, falando aqui um pouquinho sobre os movimentos que vão influenciar essa questão da luta por independência. Falando aqui do panafricanismo e do panarabismo. Por que o horrível. Por que o pan-arabismo, professor? Se a gente está falando aí da África, a Arábia não fica no Oriente Médio, Arábia Saudita tal. Por que a gente está falando aí de Arábia? Porque boa parte dos povos que vivem no norte da África são povos de origem árabe. E aí a gente está falando de marroquinos, de argelinos, de tunisianos. Lembrem sempre que o processo de ocupação do norte da África se dá muito em relação também ali com o processo de expansão do mundo árabe na época do Maomé e em sequência dos seus califas descendentes, até chegar, por exemplo, à Espanha. Então, o norte da África vai ser, por séculos, povoado por populações, os egípcios também, de certa forma, são árabes, vão ser povoados aí por essas populações de origem árabe, que vão trazer costumes, culturas, e de certa forma, marcam uma diferença étnica em relação aos povos da África subsaariana. Então, tem basicamente, na perspectiva étnica, de um modo muito, como é que eu posso falar, amplo, aí, duas grandes Áfricas, a África árabe, né, a África do Norte e a África subsaariana, que é a África negra, falando por assim dizer, tá bom? Então esses dois movimentos vão ser interessantíssimos aqui para as lutas pela independência, para a luta pela emancipação política desses países. Um segundinho só. Bem, aqui a gente vai ter um determinante interessantíssimo. Eu estou falando interessante muitas vezes, não faz muito sentido não. Aqui a gente tem um componente bem, como é que eu posso dizer isso? Curioso da história desses países, que é um movimento ligado a uma política de não alinhamento, uma ideia de terceiro-mundismo. Vocês não pegaram isso, mas na época que eu estudei no fundamental, ainda se dividia o mundo, isso é muito curioso, ainda se dividia o mundo em três, como é que eu posso dizer, grandes ordens. Eram os países de primeiro mundo, os países de segundo mundo e os países de terceiro mundo.
meio que essa lógica deixa de fazer sentido a partir da década de 90, quando há o declínio da União Soviética e, consequentemente, de boa parte dos países que adotam o socialismo como uma política de Estado. Porque o segundo mundo, em tese, seriam esses países socialistas. O primeiro mundo, os países capitalistas do eixo norte-atlântico, os países desenvolvidos, né, industrialmente. E o terceiro mundo é todo o resto. A América Latina, a África e a Ásia, que não se comprometeram aí com os blocos, ou de certa forma se comprometeram, mas não alcançaram o desenvolvimento dos blocos socialista e do bloco capitalista, do eixo norte-atlântico, pelo menos. Então essa galera compunha o terceiro mundo. E aí, vocês já escutaram a música de Renato Russo, né? Que país é esse? Ele fala lá, terceiro mundo se for piada no exterior. Pior que tá muito atual, né, velho? Pô, o Brasil vai ficar rico, vamos faturar 1 milhão, quando vendermos... 1 milhão já é pouco, mas todas as almas dos índios no leilão. Pô, veja só que coisa, hein? Tá bem atual. Mas, bem... terceiro mundo tinha essa relação, a música da década de 80, eu acho, mas tem essa relação aí com essa perspectiva de países que não têm o desenvolvimento para alcançar nem o bloco soviético, nem o bloco capitalista mais avançado, tá? Na década de 90 não faz muito sentido, porque o segundo mundo se acaba, e aí tem uma outra lógica que é criada, que é países subdesenvolvidos e países desenvolvidos. Mais tarde acrescida a ideia de países em desenvolvimento. E hoje eu acho que está tão misturado que talvez já precise de uma nova lógica de articulação. Talvez na geografia já tenha outros termos. Eu particularmente não conheço como historiador uma qualificação, porque aí os BRICS vão desarranjar esse cenário. Eles não são exatamente países em desenvolvimento, países que têm uma indústria relativamente forte. O Brasil acabou, o Brasil morreu. Brasil, não conte com o Brasil mais para falar em indústria não, porque aqui é terra arrasada. Mas Rússia, China é a maior potência industrial do mundo. Como é que eu vou falar que a China é um país em desenvolvimento? Saca? Como é que eu vou falar que a China é terceiro mundo ou segundo mundo? É a maior indústria do mundo, pô. Nem os Estados Unidos não barram mais. Não barra. Tá, então é complicado. Mas, mais uma vez, o professor caindo numa puta digressão, assim, muito ampla. Vamos voltar aqui para o nosso tema. A ideia de terceiro mundismo e de que esses países são países explorados pelas potências europeias, que sempre estão alinhadas aos jogos geopolíticos dos eixos centrais do tabuleiro mundial, isso faz com que essa galera diga, pô, a gente é terceiro mundo mesmo, a gente tá lascado, a exploração já foi grande, ninguém quer ajudar a gente de verdade, cada um que está nos incentivando aqui, tanto a União Soviética como os Estados Unidos, eles querem, na verdade, Fiquei pensando na fala do Bolsonaro agora, vê que coisa, que horrível. Querem nossa hemorroida, vê que horrível. Meu Deus, o presidente da República falar uma coisa dessa. Mas era basicamente o que é que eles queriam. Queriam lascar com os países africanos ou asiáticos de um modo geral, tá? E depois disso, os camaradas, dados a essa consciência, tendo essa consciência, vão acabar organizando um movimento que diz, olha, não vamos ligar para nenhum dos dois mais, não vamos colar nem com os Estados Unidos, nem com a União Soviética, vamos fazer uma política aqui de não alinhamento, porque a gente não se envolve nesse conflito e tem mais tempo aqui para nos desenvolvermos, para tentar aí uma equiparação histórica, correr atrás do prejuízo de séculos e séculos de dominação e exploração. Então é uma pegada muito voltada para essa lógica, tá? De terceiro mundismo, de combate às desigualdades, e combate ao colonialismo e ao racismo, a ideia de promover a paz, ou seja, vamos sair dos conflitos, vamos ser uma galera com uma pegada mais pacifista, tá? E vamos buscar cooperar, porque nós já fomos explorados, não adianta a gente rivalizar entre si, a parada entre nós aqui tem que ser uma política de cooperação e de auxílio mútuo. Vão haver uma série de conferências, a mais conhecida, a mais interessante é a conferência de Bandung,
que fica na Indonésia, né? Então, a Conferência dos Países Não Alinhados e meio que é uma conferência que esses países vão centrar o pacto de ajudar nas negociações políticas e diplomáticas internacionais em favor das independências desses países que ainda são colônias de potências europeias, vão criar cooperações econômicas, culturais, sociais, para ajudar a equiparar esse histórico aí de lutas, de concentração de poder por parte da Europa. Então, é um movimento que é muito forte aí entre as décadas de 50 e 70. Na América Latina, a gente tem dois países que vão participar desses movimentos. A Venezuela, que nessa época não tem nada de nem tentar o socialismo, é um país realmente capitalista, mas que está com um projeto, e falo porque eu sou historiador da Venezuela, né? Eu estudo no meu mestrado História da Venezuela, no meu doutorado, se sair, provavelmente também será a História da Venezuela. Tá, o projeto é de História da Venezuela, se eu for aprovado é a História da Venezuela. Então, os venezuelanos nessa época tinham um projeto de se consolidar como uma potência do terceiro mundo, como representante do terceiro mundo. Então, eles vão traçar essas alianças no eixo sul-sul, que é mais ou menos o que o governo Lula vai fazer no seu ápice também, criar a imagem internacional de liderança do terceiro mundo, de falar pelos países de terceiro mundo. E o outro país latino-americano que cola nessa ideia é Cuba, mas Cuba entra muito por uma perspectiva ideológica, de luta realmente contra as explorações sociais e, bem, é nessa perspectiva muito forte que a gente vai ter essa aliança entre países africanos, asiáticos e esses dois países latino-americanos, beleza? E aqui, como eu disse, eles têm componentes de negociações políticas e também favorecem algumas lutas armadas pró-independências, mas em termos gerais eles preferem, pelo menos o movimento dos países não alinhados, preferem movimentos pacifistas, tá? São eles também que pressionam pelo embargo econômico e cultural à África do Sul durante o período de vigência do Apartheid. Isso é interessante. A África do Sul ela vai passar um bom tempo sem poder, por exemplo, participar de competições internacionais, porque a galera não aceita o apartheid, e aí há um embargo a nível mundial, ninguém comercializa com a África do Sul, então é uma pressão muito forte até que o Mandela seja libertado, seja eleito presidente, e aí tem toda uma política de conciliação nacional, e a África do Sul está andando, né? A gente aí está vendo alguns problemas, como todos os países dos BRICS vem tendo, a exceção não, tem também, mas são menores, de China e Índia, mas Rússia, África do Sul, Brasil, muitos problemas políticos internos para resolver. Complicada a situação. Mas não vamos nos alongar nesse debate, não. Basta vocês lembrarem que o panafricanismo, movimento aí de união dos países africanos, e o panarabismo está por trás dessas insurgências pró-independência. Aí, aquele debate que a gente já fez, descolonização e independência, eu fico com independência, vocês ficam com o que vocês quiserem, fiquem à vontade. E de quem é a culpa pela democracia na África ou pela falta de democracia na África, meio que está embutido, né, naquele debate, pela falta de desenvolvimento e por aí vai. Não vou retomar esse tema, vamos avançando. Vamos falar aqui dos processos de independência da África. Em primeiro lugar, vamos falar da independência dos países sob o domínio português. Não é o primeiro grande movimento, mas é mais interessante porque ele dialoga conosco. Somos um país lusófono, um país descendente de Portugal, de certa forma, então há aí alguma questão. Por exemplo, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Moçambique, mesmo durante a ditadura militar, e mesmo Moçambique sendo uma república de um cunho mais socialista, o Brasil vai reconhecer a nível de política internacional, meio como uma reciprocidade, uma ideia de que, por ser o irmão mais velho dos filhos de Portugal, ele tem essa obrigação de dar embasamento ou sustentação
para a independência desses países da África e da Ásia, que são colônias portuguesas, tá? Alguns desses países, Moçambique, até Angola, de certa forma, vão estar sob domínio português desde o século XVI, eram territórios ali que estavam fornecendo escravos para Portugal durante muito tempo. E durante esses 400 anos de domínio vão haver uma série de rebeliões, inclusive rebeliões de brasileiros que são degradados para lá e tentam conduzir processos de independência em Angola ou em Moçambique, mas que não dão certo. Só depois de 400 anos de domínio aí que a gente vai ver que essas nações realmente vão conseguir uma luta efetiva e uma vitória contra Portugal. E essa vitória vai ser determinante para derrocada também, tanto faz. São duas palavras que têm sentidos um pouco diferentes, mas cabem aqui. Do regime fascista do Salazar em Portugal. Como é um regime de Estado forte e totalitário, o salazarismo ele não aceita a independência desses países, desses movimentos, e ele vai travar verdadeiras guerras contra as suas colônias, contra os movimentos revolucionários, guerrilheiros em suas colônias. Perdão. Mandando vários jovens soldados portugueses aí para lutar contra os guerrilheiros e tal, mas Portugal efetivamente não consegue vitórias militares. E aí vem aquele discurso, Portugal não é civilizado? Portugal, que regime é esse salazarista, nazista e fascista? Que diz aí que Portugal é superior a tudo, às glórias de Camões, dos navegadores, que vão reestruturar e perdem para guerrilheiros. Um exército formal perde para guerrilheiros africanos, né? Então, que parada é essa aí, Salazar? Vamos ver isso aí. E começam a se colocar movimentos de contestação dentro de Portugal a esses regimes ditatoriais fascistas. O salazarismo não morre com Salazar, Salazar morre antes, mas morre com seus herdeiros políticos, através da famosa Revolução dos Cravos, que os soldados portugueses colocavam ali cravozinhos nas armas quando caminhavam para derrubar o regime ditatorial do salazarismo. Então, a independência das nações africanas vai ser determinante para as mudanças dos regimes políticos em Portugal. É o fim do fascismo português. São duas libertações pelo preço de um, assim, dois coelhos numa cajadada só. Primeiro as colônias africanas se independentizam e depois acabam influenciando diretamente com a derrocada do regime fascista do salazarismo em Portugal. Tá? E aí a gente vai falar um pouco rapidamente. As guerras de libertação foram conduzidas aí nas colônias portuguesas principalmente por movimentos guerrilheiros, e a gente tem aí o MPL em Angola como o movimento mais famoso, o movimento popular pela libertação de Angola, que vai conseguir aí uma vitória significativa contra os portugueses em 75. Falando agora dos franceses, como é que os franceses vão ser derrotados pelos países que colonizavam? Veja, a França vai ter nos seus territórios coloniais, em sua maioria, países predominantemente islâmicos. Então, há um componente religioso por trás das lutas por emancipação. E além de tudo, como eu bem citei, como eu bem mencionei, a gente vai ver que os leis indigenês vão ser importantíssimos. Os soldados oriundos aí da Segunda Guerra Mundial, que lutaram pela independência da França ante a Alemanha nazista, ou pela libertação da França diante da Alemanha nazista, esses camaradas vão voltar para casa com treinamentos de guerra, com uma perspectiva de mundo que é diferente da ideia de que a França é realmente civilizada e portentosa e superior às suas nações, e vão voltar com sangue nos olhos aí para conquistar a sua liberdade. E, consequentemente, a gente vê vários movimentos de emancipação na Tunísia, no Marrocos, na África Equatorial, de um modo geral, com uma pegada mais pacífica,
e guiada principalmente por lideranças políticas oriundas desses leis indigenês, desses soldados. Raras vezes tem que se partir para o quebra-pau de fato, mas quando se parte para o conflito, aí, meu amigo, o negócio é difícil. Como eu falo aqui, Tunísia, Marrocos, África Equatorial, as independências são ligadas a plebiscitos, acordos, disputas políticas, levantes populares, mas que não tem o componente de fundo de uma luta, de uma guerra de fato, tá certo? E por outro lado, a gente vai ver conflitos mais fortes, conflitos mais claros, ligados aí à questão, por exemplo, da guerra da Argélia. A Argélia vai ter um movimento de luta direta, de revolução armada contra o domínio francês. A Argélia era o território mais próximo da França, era só cruzar o Mediterrâneo. Então tem toda uma pegada de orgulho francês para não perder a Argélia. Por outro lado, os argelinos estavam revoltados contra a imposição de uma educação católica e francesa, em língua francesa, às crianças argelinas. Então tem todo um contexto de disputa cultural, fazendo um caldo de fundo aí dessa luta entre a Argélia e França. E durante 8 anos de guerra com terrorismo de ambos os lados, homens-bombas ou bombas instaladas por franceses para explodir em mesquitas argelinas, a gente vai ver aí o reconhecimento da independência da Argélia no ano de 1962. Então, há conflitos aqui, por exemplo, é uma tática de terrorismo utilizada pelo exército francês. Por exemplo, aqui os franceses matavam soldados argelinos e deixavam os corpos deles expostos para os abutres nas estradas da Argélia. Então, é uma forma de terror, a imposição do medo. Isso era praticado, de certa forma, de ambos os lados. Beleza? Acho que a gente encerra por aqui essa segunda aula. Na terceira, a gente já volta com outras questões. Beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau.